Paz e acho, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez no canal do YouTube. Hoje eu não quero estar fazendo estudo das escrituras, porque nós como cristãos nós procuramos carregar a palavra dentro do nosso coração e da nossa mente. Eu estou aqui na minha casa hoje de manhã, estou tomando um chimarrão agora cedo aqui, né? Faz horinha que eu acordei, né? E sentindo no meu coração aqui de eu estar conversando aí com o pessoal que for acessar o canal do YouTube e ver essa conversa que eu vou ter um pouquinho aqui sobre a questão do fim dos tempos. Veja bem o que eu quero dizer para vocês, só um minutinho. Tem muita gente nesta era que estamos vivendo, o tempo do fim, que está aí no mundo e que não consegue acreditar que realmente o fim está próximo. Que continua no seu dia a dia aí, né, nos seus trabalhos, graças ao nosso Eterno que tem seus trabalhos, isso é bom demais, né? Entendeu? Mas estão desiludidos, né? Não crendo nos mensageiros do Eterno que está trazendo o nome verdadeiro. Então agora, mais que nunca, é a última hora de você invocar o nome do Criador Yahweh dos Exércitos, do seu Filho, nosso Salvador, Yahusha. Então, eu fico muito feliz hoje de servir Yahusha, independente das minhas falhas, das minhas dificuldades, dos meus defeitos, porque eu sempre gosto de deixar bem claro, quando eu vou fazer meus estudos no YouTube, que eu não sou perfeito, né? Que eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa, entendeu? Mas eu procuro viver aquilo que eu prego hoje. Essa é a verdade. Então é tremendo quando a gente serve Yahusha, é muito bom. E outra, o pessoal está invocando aí um deus pagão da mitologia grega, um ídolo, Jesus, criado pela Igreja Católica. Então eu espero que os irmãos entendam da melhor forma possível. A gente não está aqui para arrastar ninguém após nós, nem eu, nem o irmão Romilson, nem o irmão Lucas, nem o irmão Hugo, nem o irmão Nelson de São Paulo, ninguém dos nossos irmãos aí que tem os seus canais aí no YouTube, para trazer aí o nome do Criador e do seu Filho Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, verdadeiramente. Você está entendendo? Então, sabemos que muitos nesta era não é diferente como na era passada, né? Todos aqueles que estavam com os profetas, mensageiros do Criador, e ouvia o mensageiro daquelas eras conversar com o povo do Eterno, e dava crédito, foram bem-aventurados. Mas todo aquele que negaram a conversa dos mensageiros, dos profetas do Eterno, e ao dos exércitos, desde a fundação do mundo, a maior parte se deram mal, meus irmãos. Ficaram todos prostrados. Agora analise comigo. Um ponto de colocação, observação. Se tudo isso está vindo à tona, a guerra já está se confirmando lá na Rússia, que simboliza o profeta Ezequiel profetizando capítulo 38. É a Rússia. É a guerra de Gog e Magog. Tudo está se concretizando, tudo está sendo profetizado por dentro das escrituras se cumprindo. Certo? Tem muitos aí que estão invocando esse deus pagão da mitologia grega, que Deus vem de Zeus, e esse Jesus Cristo que saiu da Igreja Católica, que no latino ou grego significa isto é um porco, né? E em Jeremias capítulo 11, versículo 19, fala ali que eu era como um cordeiro, mas eu não sabia que eles maquinavam projetos contra mim. Você está entendendo? Vamos destruir a árvore e o seu fruto. Ali está falando o próprio Salvador, o profeta Jeremias está confirmando, do nosso Salvador, o que ele ia sofrer lá na frente. Quando chegou no ano 325, no concílio de Nicéia, depois do nosso Salvador Mashiach, os papas, Papa Teodócio, Constantino, Martim Lutero, Papa Damasco, os caras sentaram nesse concílio de Nicéia e deturbaram nossas escrituras, paganizaram, você está entendendo? Então por isso que hoje meus irmãos das igrejas evangélicas
conhecem Deus e Jesus, porque nós não estávamos no concílio de Nicéia, no ano 325, para você ter certeza e afirmar que o nome do Criador é Deus e que o nome do Salvador é Jesus Cristo. Outra, com o respeito e amor que eu sinto por vocês, meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, mas eu bato de frente contra essa hierarquia, este paganismo, até a última hora do arrebatamento, eu vou levar o nome Yahweh Yahusha, porque pela graça e misericórdia ele me resgatou das trevas. Hoje eu consigo compreender, quero dizer para vocês, por que eu nunca consegui servir uma igreja evangélica. Porque o Eterno tinha algo mais forte na minha vida, eu já era um predestinado para a salvação. Você está entendendo? Meu nome já está arrolado lá no céu, no livro da vida, antes da fundação do mundo. Quando eu fui concebido no ventre da barriga da minha mãe, o Eterno já tinha me escolhido. E eu qual desejo que ele já tenha te escolhido, você, meu irmão das igrejas evangélicas, você, minha irmã, você, meu irmão católico, das igrejas católicas. Estão idolatrando, invocando santos, você está entendendo? Idolatrando esse Jesus Cristo como um Deus pagão, você está entendendo? O próprio Salvador lhe veio na imagem do Criador, mas não quis usurpar a ser igual ao Pai. Se transformou em homem aqui na terra, nasceu como homem. E a palavra do Eterno diz que todo aquele que não confessar que Yahusha veio como homem na terra, mas concebido pelo Espírito do Pai, na Miriam, a sua mãe, todo aquele que não confessar que Yahusha veio como homem, este não é dele, você está entendendo? Este tem o Espírito do Anticristo, porque não crê no nome verdadeiro do Salvador. Está nas Escrituras, meu irmão. Viu, minha irmã? Então, voltando aonde eu parei, então hoje eu entendo porque que eu nunca consegui firmar numa igreja evangélica, porque não estava nos planos do Criador. Hoje eu consigo agradecer ao Eterno pela graça e a misericórdia de me resgatar e de hoje ter oportunidade nesse canal do YouTube estar levando o nome verdadeiro do Criador para as pessoas e do nosso Salvador para as pessoas. Você está entendendo? E eu sempre senti algo errado dentro de mim, assim, quando eu ia para uma igreja evangélica, num culto, que alguma coisa não estava certo. Por quê? Porque eu nunca conseguia firmar. Eu nunca conseguia parar de fumar meu cigarro. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Mas quando eu tive um encontro com o Yahusha, através dos estudos do irmão Romeus Ferreira, minha vida foi transformada, meu irmão. Hoje eu não tenho mais um vício nenhum. É claro que eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa, como eu falo deixo bem claro aqui nos meus estudos. Quando eu vou fazer os estudos das escrituras. Né? Que eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa, não sou perfeito, eu não sou melhor que você, meu irmão católico, meu irmão evangélico, você está entendendo? Mas eu procuro viver o que eu prego hoje, pela graça e a misericórdia do Eterno. As lutas vêm, porque quem serve Yahweh é perseguido, porque muitos aí estão chamando que eu sou louco, que eu sou falso profeta, para me tomar cuidado, que eu estou blasfemando contra Deus, muitos mandam me converter, estão aí servindo esse Deus pagão e esse Jesus ídolo. Porque esse Jesus é ídolo. Se você pesquisar qual que é a 8ª maravilha do mundo, é o Cristo Redentor. Pesquisa aí no Google qual que é a 8ª maravilha do mundo. Vai falar monumentos levantados de concreto. E vai aparecer a imagem desse Jesus Cristo lá no Rio de Janeiro. Então Jesus hoje é só prosperidade, bênção e projeto na vida das pessoas. Dá em casamento, bebê e tudo mais. Estão curtindo festa e urgia, se embriagando, destruindo o templo do Pai, que é você. O cabeça do templo, da igreja, que somos nós, é o Salvador. E o próprio Salvador deixou ali, pelo apóstolo Paulo, aos livros de Coríntios, que se aquele que destruir, vós sois o templo, moradia do Pai e do Filho. E se vocês destruir o templo, ele vai destruir naquele grande dia. Agora, o que eu faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã, que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter riqueza, gozar na orgia, nas bebedeiras, nas drogas, nas festas, você está entendendo? Sabendo que o fim já está aí, a qualquer momento nós vamos ser arrebatados, e depois perder o bem mais precioso da tua alma eternamente. Então deixa aí esse alerta aí, porque eu amo, porque essa é a minha obrigação como um mensageiro do Eterno, um discípulo. Você está entendendo? Como diz o apóstolo Paulo, as cartas dele, que é me posto uma obrigação
de levar o evangelho, a verdade para as pessoas. O verdadeiro fundamento do Salvador. E ai de mim se eu não fizer. O Eterno vai requerer isso de mim. Então, se hoje eu estou aqui no YouTube trazendo os estudos junto com os irmãos, nós estamos todos ligados no mesmo corpo do Mashiach. Nós não podemos fazer divisão do corpo do Salvador. Fazer parte de uma denominação, pregando um Deus pagão, pregando um Jesus ídolo, que no latim, no grego, se você traduzir no teu celular aí, o qual que é o significado no latim e no grego, Iesus, o qual o significado vai falar isto é porco. E o nosso Salvador é um cordeiro. Ele foi imolado por nós. Ele foi pregado no madeiro. Você, então, por amor a mim e por amor a você, meus irmãos queridos. Então vocês têm que sair fora do sistema. Você está entendendo? Tem um irmão meu de Palmital, que eu sou de Palmital, agora eu estou morando atualmente aqui na cidade do Pinhão. Ele falou assim, eu falei para ele assim, eu mandei uma mensagem para ele, nós estávamos conversando agora, ele nem conversa mais comigo. Eu falei, meu irmão, você tem que dar crédito para o Espírito verdadeiro do Pai, entendeu? Que está convencendo o homem hoje do meio dessa hierarquia, desse paganismo, desse comércio das denominações, que é uma empresa, imaginou? A palavra do Eterno fala, de graça recebeste, de graça dai. Não, compra a verdade, a palavra dentro do coração, atas, e não a venda. Para ninguém, isso está nas escrituras. Não comercialize. Então isso é uma hierarquia desse clero, de Jezabel, de Babilônia, de paganismo, desde o concílio de Nicéia, você está entendendo? Então saíram tudo da igreja católica, meus irmãos, evangélico, que serve-se Deus, esse Jesus, saíram tudo da igreja católica. Querendo ou não, essa é a verdade, meu irmão. E eu falei para ele, você tem que sair fora do sistema criado por Satanás e os homens, meu irmão. Você está entendendo? Olha a resposta que ele deu, porque ele não tem a resposta, como diz a Escritura, que não é para nós se preocupar quando nós for levar na frente de autoridade, de pessoas entendidas, estudadas, do que vamos falar para eles, porque não é nós que falamos. A palavra do Eterno nos garante, é o próprio Espírito do Pai de poder que deu para o seu Filho andar aqui na terra, o nosso Salvador, para trazer a mensagem da salvação, do arrependimento, não é diferente para nós mensageiros agora da última era. Não se preocupeis o que há de falar para este povo, você está entendendo? Porque não sois vós que vão falar, é o meu Espírito que habita dentro de vós que vai falar. E ele já não teve a resposta sábia para me responder, porque ele falou assim, nossa, Barbosa, na minha cidade, Palmital, muitos me conhecem pelo sobrenome, Barbosa, né? Nossa, Barbosa, mas então é o seguinte, como é que eu vou sair do meio do sistema do homem? Olha a resposta mal colocada dele, ignorante. Como é que eu vou sair do meio do sistema do homem? Então tem que morrer. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não tem o discernimento espiritual, ele não conhece discernir as coisas espiritual com o material. Você está entendendo? Essa é a verdade, meu irmão. Com todo respeito, meu irmão. Esse meu irmão, se a hora que ele abrir o canal do YouTube e ver o que eu estou falando, ele sabe quem que é, para quem que é para ele. Mas eu amo você, meu irmão. Da mesma forma, você nem não vou citar nome aqui. Mas ele me deu uma resposta burra. Você está entendendo? Porque no sentido que eu falei para ele, você tem que dar crédito aos mensageiros desta era. Escutar, pesquisar, estudar as escrituras, analisar uma coisa com a outra, comparar, como o irmão Romilson, quando eu aceitei Yao Yao, foi através dos estudos dele no YouTube. E ele falou, pesquise, você tem que correr atrás, analise e vê se nós estamos falando a verdade ou não. E não segue eu aqui, o irmão Romilson, ele falou, deixou bem claro. Entendeu? A minha intuição, a minha obrigação aqui como mensageiro do Criador, nesta última era que ele tem revelado à igreja dele, é levar o nome verdadeiro e a revelação, para ele sair do meio do sistema criado pelo homem. Então esse é o meu objetivo também. Você está entendendo? E eu falei para o meu irmão, ele falou assim, você tem que sair do meio do sistema do homem, das hierarquias, das igrejas evangélicas, não pode dividir o corpo do Mashiach. Você está entendendo? Porque só existe uma igreja verdadeira. Cada cidade, você está entendendo? De cada país, cada cidade, uma comparação, Palmital, Pitanga, Guarapuava, cada cidade só tem que existir um templo, uma igreja do Mashiach, que somos nós. Você está entendendo? Uma comparação, se eu chegar aí em Pitanga e tiver um irmão lá que serve Yao Yao, igual eu não posso chegar e pregar outro fundamento, eu tenho que me ajuntar com ele no corpo do Mashiach. E compartilhar, levando o nome verdadeiro para as pessoas de Pitanga. Agora eu formar um grupo, uma panela, você está entendendo?
formado de um lado, na cidade de Pitanga, e daí abrir uma porta ali, uma denominação, um ministério, você está entendendo? Eu estou errado, meu irmão. Eu não posso fazer isso. O apóstolo Paulo deixou bem claro, quando ele chegava numa cidade que já tinha ali o verdadeiro fundamento do Machia, pode observar nas cartas do apóstolo Paulo, ele ia para outra cidade. Chegava lá, se lá já tinha o verdadeiro fundamento de Yahshua Machia, ele ia para outra cidade. Assim somos nós. Então nós temos que se juntar com os irmãos. Nós é a igreja, nós somos membros do corpo do Salvador. Nós não podemos dividir o corpo do Salvador. E todos aqueles que estão pregando aí Deus e Jesus aí, abrindo portas em ministério, você está entendendo? E comercializando a palavra, cobrando dízimo e oferta, essas pessoas vão pagar um preço muito caro. Se elas não se arrepender agora, nessa era, de se reconciliar com o eterno, verdadeiro, aceitar Yahweh e Yahshua, vai ser salvo na grande tribulação, mas vai pagar o preço. Você está entendendo? Porque os duas testemunhas do livro de Apocalipse, que nós cremos que é Moisés e Elias, vão estar trazendo o nome na grande tribulação. Yahweh e Yahshua, eles vão aceitar, mas vão pagar o preço na dor. Você está entendendo? E o que retém nós aqui é o sal da terra, que somos nós, como diz o irmão Romilson. O nosso Salvador só não arrebatou nós ainda, porque tudo é dentro do tempo do Criador. Você está entendendo? E aquela passagem com os meus irmãos evangélicos das denominações relatam que ninguém sabe o dia nem a hora, e isso foi acrescentado pelo homem. Isso não existe. Amós capítulo 2, versículo 7, fala que o nosso Salvador, o nosso Criador, ele revela os seus segredos aos seus mensageiros para trazer nessa era. Você está entendendo? O próprio Salvador falou que nós é a última geração. No muito que viver 70, o que passar é 80. E não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã querida? E já está acontecendo, né? Nós já estamos na última geração no tempo do fim. Não tem mais para onde correr. Ou você se apega com o Yahweh e Yahshua, ou você paga o preço, crendo nesse Deus e nesse Jesus na grande tribulação. Você está entendendo? Então fica aí, meu irmão, essa mensagem que hoje de manhã eu acordei para me ter esse diálogo aberto com você. E para você não seguir o homem no YouTube, eu, Emerson Luiz Barbosa, e meu irmão Romilson Ferreira, mas vai lá sem compromisso com o homem, crendo que você é um predestinado para a salvação, crendo que você quer aceitar Yahweh e Yahshua e que você quer subir no arrebatamento e não ficar na grande tribulação para pagar o preço para ver. E acesse lá, Estudo das Escrituras com Emerson Luiz Barbosa, Estudo das Escrituras com Romilson Ferreira. Ele é uma pessoa mais disciplinado e entendido nas Escrituras, né? Muito mais do que eu. Eu estou andando agora, mas pela graça e misericórdia estou seguindo os passos do Salvador e sendo obediente a Ele e fazendo parte do membro do corpo do Salvador, com os membros espalhados, meus irmãos no mundo inteiro, que levam Yahweh e Yahshua. Tudo fazendo a mesma concordância, tá bom? Espero que vocês entenderam essa mensagem, esse diálogo aberto aí, na humildade, para a glória do Pai e do Filho. Fiquem todos na paz e na graça do Eterno, em nome de Yahshua.